Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você hoje em Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 25, que diz: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Palavra muito conhecida por alguns, muito pregada. Esta palavra, este texto muito anunciado, nos chama a atenção sobre a necessidade de vivermos com fé, com certeza de vitória. Essa mulher tinha motivo para estar desanimada, desacreditada, sem esperança, mas ela tinha fé, ela tinha convicção de vitória. E a convicção estava no pensamento. A Bíblia diz que ela pensava: se eu tão somente encostar na orla de suas vestes, serei curada. O pensamento otimista que produziu fé, o pensamento que fazia ela entender quem era Jesus, que poder ele carregava. Ela entendia que ele carregava o poder para curar a todos, para resolver situações diversas e que para ele não existia impossíveis. Ela carregava a fé no pensamento, a certeza de que se ela tocasse nas vestes de Jesus e cresse como ela estava crendo, seria curada. Ela tinha uma convicção de que não precisava que ele olhasse para ela, que ele dirigisse para ela alguma palavra. A fé dela consistia em que ela devesse ter atitude de ir e fazer o que era necessário ser feito, apenas encostar nas vestes do Mestre. Deus chama a minha e a sua atenção nesse dia de hoje para crer, para você ter pensamentos que te levem à fé. E esses pensamentos, eles podem produzir em você uma fé sobrenatural. E de onde viriam esses pensamentos? O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher estava ouvindo que Jesus curou cego, que Jesus levantou paralíticos, que Jesus resolveu problemas que aos olhos de todos eram insolúveis, que ele transformou água em vinho, que ele andou sobre as águas. Ela estava ouvindo tantos milagres e tantos milagres que ela pensou: este homem é muito poderoso. Este homem verdadeiramente carrega a divindade sobre ele. Certamente ela pensou que
ele não precisaria nem se dirigir a ela com palavras ou com atenção. Mas se ela simplesmente encostasse nas suas vestes, seria curada, e assim aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava cercado por uma grande multidão e ela furou o bloqueio de toda aquela multidão, tocou nas vestes de Jesus e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. A ausência de dúvida, isso é fé. A ausência de medo, isso é fé. Ela não caminhou até Jesus pensando, e se eu encostar nele e não acontecer nada? Se ela estivesse pensando assim, certamente não iria receber. Observe que o milagre dela foi de acordo com a sua fé. Ei, o quão importante é você ler a Bíblia Sagrada para ter uma fé alicerçada, consistente em Deus. A fé vem pelo ouvir a Bíblia Sagrada. Se você meditar na palavra de Deus, você terá uma fé inabalável, uma fé poderosa, que vai operar milagres extraordinários em seu favor. Deus responde à fé que as pessoas têm nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda diz o texto lá em Hebreus que Deus é recompensador daqueles que nele têm fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Coloque certeza de vitória em todas as áreas difíceis da sua vida e todo dia agradeça a Deus esperando esta vitória chegar nas suas mãos. Tenha certeza da vitória, porque ela vai chegar se você criar fé em você. Criar fé em você. Pensamentos que te levam a ter fé na grandeza de Deus, são pensamentos que te mostram quem é Jesus, quem é Deus, o que Ele pode fazer. Um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que socorre aqueles que clamam a Ele, um Deus que não se esquece daqueles que estão desamparados, um Deus que dá socorro ao aflito e não deixa confundido aquele que nele espera. Ei, ter fé em Deus é garantia de vitória, é ausência de frustração. Ter fé em Deus. Nos homens, você pode ter muitas frustrações, angústias, decepções, mas Deus te convida neste dia de hoje para você ter fé nele. Fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. E viver avançando, não recuando. Avance, siga em frente, não fuja dos seus problemas, não fuja das complicações, não fuja das adversidades. Avance. Deus quer que você avance. Avance crendo, como essa mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Ei, avance. Quem sabe você já perdeu muito, acreditando que Deus existe, mas sem colocar fé de que Ele resolve os seus problemas com a sua demonstração de fé. Eu quero dizer para você que se você colocar fé, vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus é o caminho que você precisa andar nele para você conquistar as vitórias que tanto almeja sua alma. Querido Jesus, que haja ausência de dúvida, ausência de medo, e que os seus filhos sejam empoderados pela fé que o Senhor gera em nós, através da meditação, da leitura da sua palavra. Que haja fé em nós sobrenatural. Como esta mulher tinha convicção, se tocasse nas vestes do Senhor, seria curada. E ela foi. E o Senhor disse para ela: filha, a
tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do seu mal. Aleluias. Ei, vai, fica livre do seu mal com fé em Cristo, fé de que o poder dele virá sobre você e vai resolver esta causa que para você é difícil, mas para ele é simples, fácil. Ei, coloque fé, Deus está agindo. Quando você coloca fé, Deus começa a operar. Não desanime. Nos dias que vão vir pela frente, continue crendo. Não desanime se a vitória não chegar no tempo que você espera. Alguém diz, mas eu esperei tanto, acabei desanimando. Não desanime. Deus está trabalhando e Ele está fazendo algo muito mais perfeito do que aquilo que você estava esperando que acontecesse. Alguém diz, mas como que eu vou saber se o que eu quero é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você pare de sofrer. É a vontade de Deus que você seja livre dos males que te assolam. É a vontade de Deus que você avance na sua vida, que a sua casa tenha felicidade, tenha paz, que os seus tenham saúde, que você tenha saúde, que os seus caminhos e a sua vida prospere, que haja abundâncias. Deus, Ele ama a prosperidade dos seus servos, é o que diz a Bíblia Sagrada. Ei, levante sua cabeça, siga com fé, porque Deus tem grandes, tremendas, extraordinárias vitórias para você. E se não acontecer no tempo que você quer, entenda que o tempo de Deus é perfeito. E se não acontecer do jeito que você está depositando fé, entenda, Deus está fazendo algo superior e maior. Ei, Deus não é homem. Deus não é mentiroso. Quantas pessoas você vê sendo abençoadas por Deus simplesmente porque colocaram fé? Coloque fé na grandeza de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. Siga o seu dia respirando e transpirando fé. Em cada situação difícil que vier na sua mente, diga: Deus, eu te agradeço porque eu já vejo pela fé o Senhor agindo. Mas você não vai mentir, você vai orar assim se você já está com a fé de que Deus está te trazendo vitória. Eu já estou com essa fé, eu já estou com essa bênção sobre a minha vida. Os meus dias têm sido só de agradecer. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, Deus, pelas conquistas. Te agradeço por isto, por aquilo. Eu te agradeço, te glorifico diante de desafios que estão dentro de mim. Já estou agradecendo, porque estou depositando fé nesse grande Deus, de que Ele já está trazendo sobre a minha vida as maravilhas que Ele pode trazer. E eu quero ouvir dele: ô Cristiano, seja feito conforme a sua fé. Vá em paz, a sua fé te salvou. E eu quero que você conte para mim também que Deus fez isso na sua vida. Pai maravilhoso, faz uma obra extraordinária, maravilhosa na vida dos teus filhos, ó Pai. Derrama a tua glória, derrama fé neste coração, através da leitura, meditação da palavra. Faz os teus filhos terem o bom hábito de meditar na tua palavra todo dia, para serem alimentados com a fé. Pai, no nome de Jesus, venha o refrigério do céu, a alegria do Senhor em cada coração. Age, Deus, em cada área da vida dos teus filhos, ó Deus. Nesse dia de hoje, envolve os teus filhos com tua gloriosa presença, meu Pai. No nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia.